E aí, preparado para a aula de Laravel? Bom, como prometido, tá aqui ela. Os nossos pré-requisitos, então, para a gente começar, antes de qualquer coisa. A gente vai ter que ter o PHP 8.1 ou superior. Pode ser o Champ, não tem problema. Eu sempre baixo ele na última versão e a gente faz a partir dele. O Composer tem que ter instalado, caso no Windows a gente baixe direto do site. O banco de dados, o Champ já vem com MySQL, então a gente não precisa se preocupar. E o terminal, pode ser você me deu o PowerShell, eu prefiro o PowerShell, para a gente poder começar a trabalhar então com o nosso Laravel. Ele vai ser importante também depois. Bom, por que utilizar o Laravel? Ele é um framework de PHP moderno. Ele foi criado para facilitar o desenvolvimento web, deixar mais organizável e produtivo. Ele segue um padrão de MVC, então Model View Controller, que ajuda a manter o código limpo. Ele já traz muita coisa pronta aqui no PHP puro, ele daria muito trabalho para ser feito. Então, por exemplo, as rotas, o ORM com Eloquent, as migrations, autenticações e assim por diante. E os próprios testes. O Laravel ele não é só um framework, ele é um ecossistema. Então tudo tem que começar com o ambiente certo. Hoje o que a gente vai ver é a parte básica, a criação do projeto, uma model, uma controller, uma migration, alguns comandos básicos sobre migration e um teste unitário, na verdade dois testes unitários, um vai ser com categories e outro com products. O Laravel ele é ideal tanto para quem está começando no back-end, quanto para quem precisa criar uma aplicação mais robusta, escalável ou profissional. Então, tanto para aqueles profissionais que eles já são seniors ou plenos, ou para o júnior que está começando, está entrando nesse mundo agora, o Laravel ele é ideal. Uma explicação básica, então, sobre o ORM e o Eloquent. O ORM ele é o Object Relational Mapping, ou mapeamento de objeto relacional. Um exemplo, sem o ORM nós teríamos que escrever o nosso select. Então nós teríamos que escrever o select all from users where id recebe 1. Com o ORM, a gente tem a classe pronta, que é a classe de usuário, e alguns comandos básicos, por exemplo, find. Então nós podemos utilizar para a mesma query lá de cima o users, find e o id que a gente quer encontrar. O id, óbvio que vai ser passado pela função depois. No ORM, cada tabela ela vira uma classe, cada registro vira um objeto e cada coluna vira um atributo. Ele é responsável por inserir, buscar, atualizar e deletar dados. Lembrando que a nossa deleção de dados, quando a gente fala em deletar dados dentro do Laravel, eu prefiro trabalhar com soft delete, que seria a parte de deleção lógica. Tá? Nós deletamos sem deletar, realmente. Vou explicar isso mais pra frente. O gerenciamento dos relacionamentos. Então, um para um para N, N para N. Conversão automática dos dados do banco em objeto da aplicação. O Eloquent, ele é o ORM do Laravel. Então ele vai seguir o padrão do Active Record, onde cada model representa uma tabela e cada instância do model representa um registro no banco. Um exemplo, user recebe a class user um find 1. Ou seja, ele vai buscar o usuário com ID 1 dentro do banco. E ele vai mostrar esse usuário depois pelo echo. Então, echo user name. Lembrando que o echo é a forma que a gente tem, uma das formas que a gente tem de explodir o dado na tela. A forma mais comum é o echo. Então, fazendo isso, sem a necessidade de escrever o SQL, nós podemos buscar os dados, atualizar registros, criar novos registros e trabalhar com relacionamento. Um exemplo de relacionamento, class users extended model. Então nós estamos estendendo a nossa classe user para model. Temos uma função chamada posts. Nós vamos retornar um this has many posts class, ou seja, todas as classes que nós temos em relação àquele produto, aquele post, né? E embaixo user posts. Então, os posts desses usuários, todos eles sendo retornados ali embaixo. O Eloquent também oferece migration, o soft delete, que é a exclusão lógica, que é sem remover o registro do banco efetivamente, scopes, mutators e accessors, os relacionamentos automáticos, as queries legíveis e expressivas. Certo. Então, primeiro para a criação do nosso projeto.
O Composer é o cara que ele vai criar o nosso projeto. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer agora, nós vamos abrir o nosso terminal. Eu já criei o nosso projeto, porque ele demora um pouquinho para ser criado. Então, para não perder esse tempo todo, eu já fiz essa etapa. Mas vocês vão fazer exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Esperar tudo carregar, esperar tudo ser instalado. E aí vocês vão poder começar, de fato, a aula. Então, primeiro passo. Eu vou entrar na pasta que eu quero, que eu quero que o meu projeto fique. No meu caso, eu tenho essa pasta champ2. E dentro do htdocs é onde eu deixo todos os projetos. Tá? Então, aqui dentro eu faço o quê? Eu vou digitar um composer, ou seja, eu estou chamando o composer, o comando create project, estou dizendo que é Laravel, vai ser do tipo Laravel, e o nome vai ser Laravel do zero. Esse Laravel do zero é o nome que eu estou dando pro meu projeto, tá? Vocês não precisam dar esse nome, vocês podem dar qualquer nome que vocês queiram. Por exemplo, eu vou criar um projeto de uma pizzaria. Então, pizzaria Nona Terra, exemplo. Tá bom? O nome que vocês quiserem, não tem problema. No nosso caso, eu vou utilizar aqui o Laravel do zero, que é o nome da nossa aula. E feito. Feito isso, vou dar um Enter. E ele vai começar a fazer a criação. No meu caso, ele não vai fazer a criação, porque eu já tenho um Laravel do zero. O que eu posso fazer, por exemplo? Projeto aula 2. Ele vai começar a criar ele vai criar a pasta projeto aula 2 e começar a criar os pacotes a partir disso daqui, certo? Como eu não vou, deixa eu só finalizar isso daqui. Como eu não vou fazer isso agora, então para mim não vai ter necessidade, só vou entrar no Laravel do zero, que é a minha pasta que o Composer já rodou. Deixa eu dar um clear e já vão estar aqui dentro os arquivos. Aqui atrás, a gente já vai ver que o meu PHP Storm já está aberto com o projeto Laravel do zero, certo? Bom, feito isso, a gente terminou de instalar o Composer, ou, aliás, o Composer ele terminou de criar o nosso projeto, a gente já está apto a iniciar o nosso projeto. Diferente das nossas aplicações, que normalmente a gente entra lá no localhost, nome da pasta, dentro do Laravel, a gente vai utilizar um comando chamado php artisan serve. Esse cara ele vai startar o nosso servidor. Então, a partir daqui, a gente vai poder acessar pelo 127.0.0.1, que é podemos acessar também pelo alias, que é o nosso localhost. Então, nós só vamos precisar acessar ele como localhost 2.8000, que vai ser basicamente isso daqui. Localhost 2.8000. Acessamos essa parte, temos um problema. Alguma coisinha aqui deu problema. Por enquanto isso daqui não vai ser problema para nós, certo? Mas significa que o projeto já está rodando, já é uma boa. Deixa eu só ver se talvez ele pode estar com um problema dentro do alias. Não, não é o alias mesmo. Tudo bem. Por hora a gente vai deixar assim, a gente não vai usar essa parte ainda. Depois a gente vai ver se o problema persistir, a gente consegue corrigir ele, certo? Bom, já demos o PHP Artisan Serve, então a gente já iniciou o nosso server. Ele vai estar rodando na porta 8000 dentro do alias localhost ou do 1.2 do padrão do acesso, certo? A estrutura básica do Laravel que a gente tem então. Nós temos uma pasta chamada app. Essa pasta, ela vai ter o código da aplicação. Nós temos a routes, que são as rotas que a gente vai utilizar. Mais pra frente a gente vai ver elas também. O database, tá aqui. O database é onde vão ficar as migrations, factories e seeders. Estão aqui dentro. A gente vai ver mais pra frente também. E nós temos o testes, que é onde vão ficar os nossos testes unitários, que é dentro da pasta feature. Certo? Desculpa, tá certo. Bom, o Laravel ele já nasce organizado. Isso não é um detalhe, é arquitetura.
O Composer, ele é o gerenciador de dependência do PHP e ele vai cuidar das bibliotecas que a gente vai utilizar, as versões de autoload e tudo mais. Sem o Composer, o Laravel simplesmente não existe. Então todos os gerenciamentos de pacote, todos os novos pacotes que a gente for adicionar aqui dentro, obrigatoriamente terá que ser pelo Composer. Se não for pelo Composer, vai dar erro. Até podemos adicionar, criar coisas aqui dentro sem problema nenhum. Porém, todos os pacotes que forem instalados com Composer, a chance de erro é muito menor. Então eu sempre vou deixar para vocês claro que o Composer é o cara que vai ajudar vocês. Ele é o amigo de vocês aqui dentro, certo? Sem o Composer, simplesmente o Laravel não existe. Beleza? Bom, a gente vai começar então a criar agora as nossas controllers e model. Diferente do padrão normal, vamos dizer assim, que a gente sempre faz a criação de tudo na mão, aqui dentro a gente vai utilizar, eu vou utilizar o terminal do próprio PHP Storm, porém vocês poderiam utilizar também o terminal de vocês aqui embaixo, sem problema nenhum. Só abrir ele dentro da pasta de novo e tudo mais. Lembrando que precisa estar com PHP Artisan Serve para rodar essa parte aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui dentro? Nós vamos agora começar a criar as nossas models e as nossas controllers aqui. Primeira coisa, eu tenho que abrir o terminal, né? Senão eu não vou conseguir criar nada aqui dentro. Então, vamos começar agora a criar de fato as nossas models e controllers. Primeiro que a gente vai criar vai ser a nossa model de produto. Então, PHP Artisan, a gente vai chamar o Artisan sempre para fazer as coisas. Make, dois pontos, model, e eu dou o nome da nossa model que vai ser Product. Enter. E agora aqui dentro a gente vai ter App, Models, nós temos a model chamada Produtos, certo? Essa daqui é a nossa primeira model. A gente vai ter duas que nós vamos criar, que é a Product e a Category. A User, ela já é uma model que vem criada sozinha dentro do Laravel quando a gente instala, certo? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa nova model que vai se chamar Category. Pronto, Category está criada aqui em cima também, certo? Próximo passo, nós para adiantar, já vamos criar também as nossas controllers. Então a gente vai ter duas controllers também, que é a Category Controller e a Product Controller. Beleza? Então a única coisa que vai diferir aqui, que antes nós utilizamos o PHP Artisan Make Model, agora nós vamos utilizar o PHP Artisan Make Controller e nós vamos dar o nome das nossas controllers. Então a primeira controller que a gente quer criar é a do produto, então vai ser a Product Controller, certo? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu simplesmente criar ela assim, deixa eu criar uma teste controller, só para vocês verem. Se eu só criar ela assim, ela vai criar um documento todo em branco, uma classe toda em branco, sem nada de informação. Só que nós não queremos isso. Nós queremos que toda vez que formos criar uma nova controller, nós já estejamos dentro do padrão REST, certo? Que seria basicamente o padrão REST? Seria o padrão já com algumas informações, alguns métodos já criados dentro dessa controller. Então eu vou ter aqui make controller, product controller, e no final dessa linha nós vamos utilizar o resource, certo? Quando a gente utiliza o research, ele vai criar uma controller então já seguindo o padrão do hash. Então ele vai organizar o nosso CRUD e deixar ele padronizado. Beleza? A diferença, pronto. Nós já vamos vir com algumas funções pré-definidas aqui. O index, que ele vai listar os recursos. O nosso crate, ele vai exibir o formulário de criação. O store, que vai salvar os recursos. O show, ele vai mostrar um recurso específico. O edit, ele vai exibir o formulário de edição. O update, ele vai atualizar um recurso. E o destroy, que vai remover um recurso. Nós vamos utilizar todos eles? Não necessariamente. Por exemplo, hoje nós não vamos utilizar todos eles. Nós vamos utilizar apenas alguns, certo?
Então, eu vou fazer a mesma coisa com o Category Controller. Então, Category Controller. Também Resource, para ele criar esse cara no padrão que a gente quer, já com as funçõezinhas lá dentro. Então, vamos voltar para a nossa model antes. O que eu preciso fazer dentro da minha model? Primeiro, pegar aqui a de usuário para vocês entenderem. Eu sempre dentro da model eu vou ter algumas informações que elas vão ser extremamente necessárias para mim poder trabalhar mais para frente, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui o fillable. O que é o fillable dentro do Laravel? Ele é quem vai definir quais são os campos que podem ser preenchidos em massa ou mass assignment dentro do model. Ele vai servir para segurança, vai evitar que dados autorizados não sejam gravados dentro do banco. Ele vai proteger o model contra inserção indevida e vai controlar quais os dados podem ser salvos automaticamente ou não dentro do nosso banco, certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos criar aqui o nosso fillable. E esse fillable ele vai ter algumas das informações então que a gente já vai deixar para o mais assignment lá dentro. Então, primeira coisa, protected fillable. Aqui dentro é onde eu vou inserir os dados que eu vou precisar de fato utilizar depois dentro do meu mass assignment. Então, o name vai ser um deles. O segundo a gente vai utilizar o description. Vamos utilizar também um price. Quantidade não, a gente vai utilizar aqui, como a gente vai ter que linkar pela categoria, um category ID. Beleza? Então esses são os campos que a gente vai deixar dentro do nosso mass assignment. São nome, descrição, o preço e o ID da categoria, que esse cara vai poder trabalhar lá dentro. Beleza? O category, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, protected, fillable. E o nosso fillable aqui dentro vai ter só o name. Esse aqui vai ser o único campo que vai ter dentro, por enquanto, dentro do nossa categoria, tá? Não é necessário que a gente crie tanta coisa por agora, porque é uma aula simples. Então nós não vamos utilizar tantos métodos, nós também não precisamos perder tanto tempo fazendo essas coisas, beleza? Um pouquinho sobre HTTP verbos, ou verbs. Nós temos alguns tipos de verbos HTTP. Tá? Os básicos que a gente sempre vai ver são o de get, post, put ou pat e o delete. Então, por exemplo, a gente vai utilizar esse cara depois dentro das nossas rotas. Tá? Toda vez que a gente ouvir falar em verbo HTTP, por exemplo, tudo que for get, ele vai ser para buscar dados. Então, eu nunca vou enviar um get quando eu for inserir dados, para criar um dado, por exemplo. Para criar, eu sempre vou enviar os dados numa rota post. Quando eu precisar atualizar, ou vai ser put ou vai ser pat, vai depender do que vocês estão fazendo. E para remover, um delete normal, certo? Então lá quando a gente utiliza aquele resource para criar controller, ele já está incluindo alguns padrões hashes e vai organizar o nosso CRUD, beleza? Bom, vamos lá. Nós já criamos então os nossos dois fillable aqui dentro da categoria e dentro do nosso product também, beleza? Agora, voltando lá para dentro do nosso category, aqui, nós vamos criar uma nova função aqui dentro, beleza? O nome dessa função vai ser products. Então vamos lá. Public function. Opa. Products. E esse cara aqui, ele já vai fazer. Opa, deixa eu ver se eu tinha inserido ali embaixo. Vai fazer o nosso primeiro relacionamento aqui dentro. A gente sabe que um produto ele sempre vai pertencer a uma categoria. Então nós vamos criar o belongs to aqui dentro, que é um dos relacionamentos que a gente vai utilizar. E lembrando que o category ID ele sempre vai ser a nossa chave estrangeira, então é esse cara que vai ser responsável por linkar o produto a uma categoria específica aqui dentro.
Aliás, aqui dentro a gente vai ter que criar o hasMany. O belongs to, ele vai ser dentro de product. O hasMany seria a mesma coisa que dizer que um registro ele possui muitos outros registros. Então é a relação de 1 para n, ou 1 para muitos. Beleza? Então, basicamente, seria a mesma coisa que eu dizer que um registro da tabela A ele está ligado a vários registros da tabela B. Um exemplo disso seria uma categoria tem vários produtos, um usuário tem vários posts, um pedido tem vários itens. Então, agora, a gente vai criar o nosso hasMany aqui dentro. Nós só temos a nossa função de produto. Então, vamos usar um return this hasMany. E aqui nós vamos utilizar o product class. Beleza? Bom, feito isso daqui, então todas as vezes que a gente for buscar os products, ele já vai trazer todos os produtos dessa categoria, conforme a gente quer. E dentro de product, a gente vai fazer justamente o inverso. Nós vamos ter uma nova função aqui, então vamos criar uma public function. Já está sugerindo, category. Opa. E essa daqui vai ter o return this belongs to category class. Vai ser diferente da outra. Dentro de produto a gente cria categoria, dentro de categoria a gente cria o produto para relacionar. Bom, feita essa parte aqui, a gente vai começar a mexer agora dentro das nossas controllers, certo? Vou começar pela nossa category controller. Dentro da category controller, nós vamos criar as funções que a gente vai precisar posteriormente, então. Então, primeira delas, nós já temos, né, a store, nós vamos utilizá-la, então agora. Então, o que a gente vai fazer? Ela já está criada, a gente já tem um request dentro dela, então obrigatoriamente tem que vir dados aqui dentro, senão ela vai dar erro. Então, a gente vai criar o category, recebe, category, create. Para trabalhar no padrãozinho, eu sempre gosto de fazer isso, deixar tudo mais organizado aqui dentro. Nós só temos o name, então dentro do request vai ter que ter obrigatoriamente o campo name. Se esse cara não tiver aqui dentro, pronto, já vai dar um erro, certo? Do jeito que está aqui, não vai funcionar. Por quê? Nós ainda não definimos, nós não estamos dando um was, nós não importamos a nossa classe category. Dentro do PHP Storm tem essa vantagem que ele já faz o import sozinho, certo? Fez aqui dentro, ele vai chamar lá dentro de app models o category. E ele automaticamente vai vir aqui para cima, dentro do use. Agora eu vou ter app models category aqui em cima. Beleza? Feito isso daqui, eu vou ter um return da variável category aqui dentro. O próximo que a gente vai fazer, lembrando que esse aqui é para inserção de uma categoria. Tá? Se nós fôssemos precisar de, por exemplo, uma edição de categoria, aí nós iríamos mudar aqui, no update. Como nós faríamos isso? Criando uma variável chamada category. Agora eu não vou mais precisar importar, porque eu já importei a minha classe lá em cima. Tá? Aqui eu vou ter duas coisas. Eu tenho o request e o ID. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter esses dois dados sendo enviados dentro da minha rota. Tá? Onde o ID vai ser responsável por eu achar aquela categoria. E o request vai ter as informações de alteração da minha categoria nova. Tá? Então, primeira coisa, category recebe a nossa classe category. Aí nós, ao invés de utilizarmos só um find, nós vamos utilizar um find or fail. Isso daqui é um buscar com segurança, vamos dizer assim. Esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai buscar pelo ID que a gente está passando. Se ele não encontrar, dá 404 para o código. Se ele encontrar, continua a execução. Então, se ele encontrar, agora o nosso category é um objeto categoria, nós vamos dar um update. E o novo nome desse cara vai estar dentro do request name. Então eu vou fazer a alteração do meu nome aqui dentro. Tá bom? E se eu for fazer a exclusão
da nossa categoria, nós vamos utilizar então a função de destroy, que já está pronta aqui dentro também. Então, category recebe category vamos utilizar o find or fail também. Então, dois pontos find or fail. Vamos buscar pelo ID que a gente retornou lá em cima. Lembrando, find or fail. Se encontrar, continua. Se não encontrar, ele já para e retorna 404 para a gente. Se ele encontrar, então, category delete. Ah, ele vai deletar esse dado do nosso banco? Como nós vamos utilizar o soft delete, ele não vai deletar nenhum dado do banco. Ele automaticamente vai preencher uma das colunas que a gente vai ver lá na migration depois, que é o deleted at. Quando o deleted at está preenchido, o sistema ele simplesmente ignora esse dado. Então ele não mostra, ele não retorna quando a gente está fazendo a busca dos dados. Tem como pedir para ele retornar apenas os registros que foram deletados então posteriormente, tá? Mas por padrão, tudo que tiver deletado, ele não vai mostrar de novo, tá? Bom, se ele encontrou, ele vai dar um delete. Aí nós vamos dar um return. Nesse return ele vai ter um response. E esse cara a gente vai formatar em JSON. E aqui dentro a gente vai ter um message. O message ele vai conter a mensagem do que a gente fez aqui dentro. Então, como vai ser uma mensagem de sucesso, categoria removida com sucesso. Pronto. Se tudo der certo, ele vai conseguir deletar o dado. Deletou o dado, ele vai dar um return com esse response, vai transformar em JSON e vai mandar a mensagem de categoria removida com sucesso. Nós podemos adicionar aqui dentro também mais informações? Sim, nós podemos. Nós vamos? Não, nós não vamos. Mas poderíamos. Poderíamos, por exemplo, enviar mais informações sobre qual ID que foi excluído, o horário que isso aconteceu. Tudo isso a gente poderia fazer aqui dentro, beleza? Dentro da nossa Product Controller, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez dentro do nosso Category Controller, que vai ser agora alterar as nossas funções que a gente vai utilizar mais para frente também. Vamos começar então pela Store. Cadê Store? Store está aqui. A Store, então, ela vai receber o nosso produto. Então, primeiro, uma variável chamada Product, que vai receber a Model Product Crate. Lembrando que, por enquanto, também não iria funcionar. Por quê? Porque eu preciso importar a classe Product lá para cima. Pronto. Já foi inserida, já foi importada. Agora eu posso continuar. Lembra lá do Fillable? Que é lá da nossa Model? O Fillable, então, ele é o cara que ele vai ter as informações que a gente vai precisar para poder inserir no banco, tá bom? Nem todas as informações que estão aqui, elas permitem nulo. A única que vai permitir nulo para a gente aqui é o description. De resto, nenhuma outra vai permitir. Até já vamos alterar aqui, deixando uma ordem, onde eu quero que seja name, price, description e category ID, tá bom? Então, voltando aqui para minha controller. O primeiro campo vai ser o name. Ele vai pegar lá no request o campo name, o nome price, olha só, o campo price, que ele vai pegar o request price, description, aqui só para manter mais organizado, a gente vai fazer assim, então, request description. Lembrando, indentação é uma coisa importantíssima dentro do nosso código, tá? Para ficar simples de dar manutenção, outra pessoa olhar e saber o que está acontecendo ali dentro é importantíssimo. E por último, o nosso category ID. Request category ID. Ah, mas como o código ele vai entender que, por exemplo, o description pode ter nulo, o price não pode vir nulo, o name não pode vir nulo? Isso a gente vai definir dentro do nosso banco de dados, que vai ser a parte da migration depois.
Aí lá dentro eu vou mostrar certinho como é que vai ser feito isso daqui, tá bom? Bom, na parte então de edição do nosso produto, nós vamos utilizar a nossa função de update. Está aqui, certo? Bom, aqui nós também vamos fazer a nossa busca segura com find or fail. Se não existir, erro 404 automático, a gente não precisa fazer nada. Se não, ele vai atualizar apenas os campos que foram informados ali. Então, primeira coisa que eu vou ter que ter atenção aqui, sempre vai ter que enviar o request com os dados e o ID do que eu vou alterar. Então, primeiro, product, recebe, product, find or fail. Então, encontre o hash, procure o hash, ou fale, desculpa, ID. Ah, ele foi lá e pesquisou pelo ID, encontrou. O que, que ele faz? Continua a execução. Ah, ele pesquisou e esse ID não existe. O que, que ele deve fazer? Automaticamente ele vai gerar um erro. Vai dar um 404 para a gente. Então, se ele encontrar um product, eu vou aproveitar que ele está autocompletando para mim, eu vou dar um update, name, request, name. O request, ele precisa estar como request? Ele poderia estar como, sei lá, Deira? Sim, poderia. Poderia ser o nome que vocês quisessem. Independente do nome, você só teria que usar ele aqui embaixo. Tá? Não é obrigatório que seja o nome request. É o padrão que o Laravel já dá e eu só vou continuar utilizando ele. Se vocês quiserem dar um outro nome, não tem problema nenhum. Pode chamar ele de Batatinha, sem problema nenhum. Description, request, description, category ID. Opa. Request, category, ID. Feito. Deu certo. Return product. Ah, eu só estou retornando o produto. Eu poderia retornar com response? Sim, poderia, sem problema nenhum. Poderia retornar, por exemplo, um response JSON com message produto. Esse daqui vai ser alterado. Alterado com sucesso. Ah, mas eu quero dar mais alguma outra mensagem. Ah, pois importante. Isso aqui tem que ser o array. Senão vai dar erro. Ah, mas eu quero enviar mais coisas aqui dentro. O que mais eu quero enviar? Vou enviar a descrição. Description. Request. Description. Não tem problema. Tá, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Para facilitar, ao invés de retornar tudo, isso daqui a gente vai retornar só o nosso product mesmo. E aí lá eu já consigo me virar. Posso retornar um true, posso retornar um false, posso retornar o que eu precisar aqui dentro. No momento, para a gente vai importar e retornar só o produto mesmo, certo? E por último, nós vamos fazer o destroy. Também lembrando, o primeiro, product, recebe, product, find or fail, ID. Encontrou, continua, não encontrou, parou por aqui. Product, delete. Mesma coisa do outro, soft delete. Return, response, JSON, message, produto removido com sucesso. E pronto. Beleza? Então a gente já tem as nossas duas controllers com as informações que a gente vai precisar, com as funções que a gente vai precisar, retornando o que a gente vai precisar. Nós já temos a nossa categoria funcionando também, então a gente pode fazer inserção, pode fazer deleção, pode fazer o update. Nós temos as nossas models, então aqui dentro nós já temos algumas coisinhas criadas dentro da model. Aí uma coisinha importante, nós vamos utilizar o soft delete, então obrigatoriamente nós temos que dar um yes
soft deletes aqui dentro. Se eu não fizer isso, toda vez que eu for dar um delete, ele vai realmente deletar o dado do banco. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa dentro de produtos. Use soft deletes. Se eu não colocar o soft delete em qualquer um deles, quando eu for deletar, é deletar de verdade, remover dado. Tá? Dessa forma aqui, eu estou só fazendo o soft delete, que é a nossa exclusão lógica aqui dentro. Beleza? Então, com as nossas models bem definidas, os controllers enxutos e os relacionamentos claros, a aplicação vai ficar mais fácil de ser mantida, de escalonar e de fazer os testes necessários. Tá? O Laravel ele não é só um CRUD, ele é uma arquitetura muito bem pensada. Então, isso aqui são vários desenvolvedores pensando na melhor forma de se fazer uma arquitetura e colocando isso, tirando isso do papel e colocando isso de fato para todo mundo utilizar, certo? Passando para a próxima parte, a gente vai ver então a questão das migrations, tá? O que é a migration? A migration é aquela que vai ser responsável por criar as nossas colunas, as nossas tabelas dentro do banco de dados, tá? Então, vou chamar o PHP Artisan e aí eu vou começar a mágica, make migration ou migration e do lado o nome que eu vou dar para ela. No meu caso vai ser a create products table. As minhas migrations vão estar dentro de database migration. Está criada a minha migration aqui. Por padrão, ela sempre vai vir com ID e timestamps. Tá? O que eu vou fazer? Entre ID e timestamps, eu vou criar os outros campos que eu vou precisar nessa tabela. Então, table do tipo string name. Table do tipo decimal e o price. O price ele vai guardar o meu valor. Então, o nome vai ser price, ele vai ter 10,2. O que seria esse 10,2? O 10 ele é a precisão, o precision. Então ele vai ser o total máximo de dígitos que o número vai poder ter, contando com os dígitos antes e depois da vírgula, tá? Então, por exemplo, são 10 dígitos, eu posso ter 8 antes e 2 depois da vírgula, sempre. O 2, ele é o scale, então ele vai dar a quantidade de casas decimais depois da vírgula. No Brasil, por padrão, a gente utiliza só o 0,00, por exemplo. Tem lugares que utilizam 0,012, exemplo, tá? Como nós utilizamos só 2, então são 10 dígitos ao total e sempre os últimos dois casas decimal vai ser uma vírgula. Então, vírgula xx, vírgula yy e assim por diante. O próximo que a gente vai criar aqui dentro vai ser o do tipo text, que vai ser o nosso description. Beleza? Nós já temos os nossos timestamps e agora nós vamos criar o cara que vai fazer a nossa mágica em relação aos dados que a gente vai deletar, alterar e tudo mais, que é o soft delete. Quando a gente utiliza soft delete, a gente vai ter o campo deleted at na nossa tabela sempre. O timestamps nós vamos ter sempre o created at e o updated at. O created e o updated, quando eles estão iguais, significa que o dado foi criado e nunca foi alterado. Quando o created at tem uma data, ou uma data e horário, e o updated at tem outra, significa que ele foi criado naquela data do created at e ele foi alterado na data que está o updated at. Ou seja, então ele já não é mais o dado original, já foi alterado uma ou mais vezes, a gente não tem esse controle, certo? E o deleted at, se ele for preenchido uma vez, significa que o dado já está excluído e a gente não vai mais mexer nele depois, beleza? Bom, nós vamos ter que ter uma outra migration aqui dentro, que é a nossa migration da parte de categorias. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar create category table. Pronto.
E os únicos dados que eu vou ter aqui, table, string name e table soft deletes. Tá? Por quê? Porque a única coisa que eu tenho dentro da minha model, na parte de categoria, no fillable, é o nome. O ID ele é padrão, eu sempre vou ter um ID. E o resto ali de timestamp soft delete também. Produto, name, price, description, category ID. Então vem aqui produto, name, price, description. Faltou um, ainda bem que eu olhei, hein? Table. Esse vai ser um do tipo integer. E vai ser o category ID. Tá? Uma coisa, esse campo de description, que é a descrição, ele pode estar nulo. Então, se a pessoa não quiser preencher o campo de descrição, ela simplesmente deixa em branco. Nesse caso, eu vou utilizar um nullable para identificar que este campo específico ele vai aceitar nulo. O price não vai aceitar, o nome não vai aceitar, por padrão o ID nunca é nulo, ele sempre vai ser um auto-increment. Timestamps, ele também não vai aceitar nulo. O soft delete, sim, porque ele é um campo, que é o deleted, ele é um campo que ele pode estar ou não preenchido. O category ID, ele é obrigado, o produto é obrigado a estar relacionado a uma categoria sempre, então ele também não pode ser nulo. Mas a descrição, nós vamos deixar nula e não vai ter problema nenhum na execução do nosso código, tá? O próximo passo agora para a gente ver tudo isso daqui funcionando, para a gente poder inserir a nossa migration dentro do banco, a gente vai ter que mexer num arquivo de configuração, que é o .env, o environment. Aqui dentro é onde a gente vai ter as nossas informações, então, para a gente poder começar a criar algumas coisas. Uma delas é o nosso banco de dados. Então, a primeira coisa que eu vou remover são esses comentários dessas linhas. Eu não vou utilizar o SQLite, eu vou utilizar o MySQL. O dbhost pode ser 127.0.0.1 ou pode ser localhost, tanto faz. A porta, por padrão, a porta do MySQL é sempre a 3306. O database vai ser Laravel do zero. O username é root. E eu não tenho senha no meu, então ele deixa a senha em branca sempre. Tá tudo certo, beleza? Feito isso daqui, a gente vai então agora de fato trabalhar com as nossas migrations. Nós vamos ter que enviar elas para dentro do banco, tá? O comando que a gente vai utilizar agora, ele é o migrate. Ele vai enviar, ele vai rodar uma vez só e ele vai enviar todos os nossos, vai criar todas as nossas tabelas dentro do banco. No meu caso, a primeira verificação que ele vai fazer, existe uma tabela chamada Laravel do zero? Se não existir, ele vai criar. Ele vai pedir se eu quero criar. Se não, eu mesmo crio e ele se resolve lá sozinho. Então, php artisan migrate. Vamos rodar. Você quer criar a tabela Laravel do zero? Sim. Pronto. Aqui dentro, então, ele já, em teoria, já criou os nossos campos. Para ver, a gente vai vir no localhost barra phpMyAdmin base Laravel do zero. Pronto. Todas as minhas migrations já estão criadas aqui dentro. Nós temos a de products, ID, name, price, description, category ID, created at, updated at, deleted at. Perfeito. Nós temos a nossa category, ID, name, created at, updated at e deleted at. Perfeito. Bom, criados então, significa que está tudo certo, está tudo funcionando da forma que a gente queria realmente. A gente não vai ter nenhum problema agora em relação à criação das nossas migrations de novo. Mas nós temos os nossos comandos básicos também aqui dentro, certo? Estes comandos, o único que a gente vai usar em produção de fato é esse que a gente utilizou agora, que é o php artisan migrate. Tá? Os outros, nós só vamos utilizar eles em dev. Nós temos o migrate rollback, ou seja, ele vai desfazer
a última migration que foi executada, tá? Quando usado, ou aliás, quando a gente vai usar, é quando a gente errou uma migration ou quer desfazer uma alteração recente. Ele pode apagar a tabela ou coluna do banco se tiver diferente da a migration aqui do banco lá, tá? Nós temos o refresh. PHP Artisan Migration, Migrate Refresh. Ele vai dar um rollback em todas as migrations e ele vai executar todas elas novamente do zero, tá? Quando a gente vai utilizar? Somente no ambiente de desenvolvimento, importantíssimo. Ele vai recriar o banco mantendo as migrations e ele vai apagar todos os dados. Então tenha muito cuidado ao utilizar o refresh. E nós também temos o fresh, que é este cara aqui. O fresh ele vai apagar todas as tabelas do banco e criar tudo novamente. Quando e onde ele vai ser usado? Somente no ambiente de desenvolvimento, no ambiente local. Ele vai ser para um reset total do banco e nos testes automatizados. E ele nunca deve ser usado em produção. Tá? Basicamente, em produção, quase sempre, nós utilizamos apenas o migrate. Os outros comandos, eles são ferramentas de desenvolvimento e teste, e nada mais. Beleza? Bom, então nós já temos o nosso migrate funcionando, as nossas migrations, nós já temos o nosso banco, tudo certinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a criar o nosso teste de fato. Tá bom? Para o teste, nós vamos criar dois. Um para a categoria e um para o produto. Por quê? Porque eu preciso ter uma categoria criada para relacionar um produto. Então, PHP Artisan. PHP Artisan vai ser o melhor amigo de vocês junto com o Laravel. Tá? Eu nunca vou criar uma model, uma controller, principalmente uma migration ou um teste sem utilizar o PHP Artisan. Ele vai simplesmente eximir vocês de um monte de erro. Então, make, faça, nesse caso, teste. Nós vamos dar o category teste. E agora nós temos aqui o nosso category test. E nós vamos fazer a mesma coisa, que vai ser o nosso product test. Beleza? Dentro de category, o product está aqui. Dentro de category, nós vamos criar então uma função chamada new category. Então nós vamos ter o public function new. Vamos diferenciar create new category. Importante, do jeito que eu fiz aqui vai dar erro. Pronto. Aqui dentro vamos ter só um response. This post barra categories vírgula e aí a nossa mágica. Já vou explicar isso aqui certinho para vocês. Name, vou dar um nome de category eu mesmo e tá tudo certo, tá? O que ele está fazendo aqui dentro? Eu vou lá dentro do post, aliás, desculpa, eu vou ter uma rota post chamada categories dentro do meu arquivo de rotas. Então esse teste ele vai entrar aqui dentro e vai chamar essa rota do jeito que ela está aqui, pelo post, uma rota chamada categories, e vai fazer a criação do que eu preciso lá dentro, certo? Fez isso daqui, nós vamos dar um response assert status 201, que foi criado. E pronto. Então dentro do nosso category test, nós já temos o nosso primeiro teste feito, que é o teste de criação de categoria. Dentro de produto, a gente vai fazer a mesma coisa. Então nós vamos ter um public function test can create a product. Isso aí. E
variável response. This vai chamar uma rota do tipo post chamada products. E aqui dentro, name, eu vou dar um nome já para... Poderia utilizar o faker aqui também, tá? Mas não é o tema dessa aula. Depois, mais pra frente, eu faço uma aula só sobre faker para vocês também. Ele ajuda muito quando a gente precisar criar dados fakes dentro do banco. Price 3.500. Description notebook para teste. E o category ID a gente vai dar 1, porque é em teoria a categoria que a gente vai ter criada lá, tá? Depois disso, response assert status 201 também, para dizer que foi criado, tá bom? Bom, depois de criar as duas funções, a gente vai precisar criar as rotas então que vão fazer as chamadas na controller e fazer a inserção. Para isso, a gente vai até a pasta de rotas, que está aqui, e nós vamos utilizar o web.php. Aqui dentro nós vamos criar as nossas duas rotas. Na ordem que a gente tem lá então, vai ter o root. Não precisaria ser nessa ordem, tá? Mas vamos deixar mais bonitinho. Categories. Então nós já estamos criando uma rota do tipo post, categories. Nós vamos chamar aqui dentro o nosso category controller, class, e o método que a gente vai utilizar, que nesse caso é o store. Beleza? Então aqui dentro já estou dizendo que eu vou utilizar a controller de categoria. O método que eu vou chamar lá dentro vai ser o store para inserir esses dados. Tá? Para deixar esse daqui mais bonitinho, vamos dar replace with alias. Vai ficar desse jeito aqui. Tá? O que ele faz? Ele dá um use app, http, controller, o nome da controller e dá um alias para ela. Nesse caso, category controller alias. Tá? Poderia ser sem esse alias também. Então vamos deixar sem, para ficar mais fácil de entender depois. A segunda rota que a gente vai fazer, route, também vai ser do tipo post. Essa é a rota do produto então. Products. Aqui dentro vamos ter o products. Product controller na verdade, né? Class. Também vamos utilizar o store para poder fazer a chamada da função. Então, ele vai chamar store dentro do category e dentro de produto ele vai fazer a mesma coisa, chamar o store aqui embaixo, tá? Uma coisa equal product. Ia dar erro aqui também, que não ia retornar nada. Esqueci dessa parte aqui. Bom, feito isso, então nós já temos o nosso arquivo de rota. Nós já temos as nossas duas controllers criadas. Importante, faltou o nosso barra aqui. Nós já temos as nossas duas rotas, que é a rota que vai criar a categoria e uma rota que vai criar o produto. Nós temos as nossas duas migrations criadas, que são a de produto e de categoria. Nós temos as nossas duas models criadas e as nossas duas controllers criadas também, certo? E de quebra, nós temos um teste. Eu vou fazer também pelo console aqui, que vai ficar mais fácil que fazer pelo command, pelo PowerShell, tá bom? Então aqui dentro o que a gente vai fazer? Depois que a gente criou tudo isso daqui, a gente vai dar um php artisan teste. E hora da verdade. Tivemos duas falhas. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, o que ele está reclamando. Tá. Deixa eu ver.
vamos tentar usar aqui em cima. Yes, refresh database. Talvez isso daqui já resolva o nosso problema. A gente vai utilizar tanto aqui em cima, aqui dentro do product, quanto do category. Vamos ver se vai dar certo. Tivemos apenas uma falha agora. Das 4 resumimos a uma. Na parte de criação. O que ele está reclamando? Application. Não pode criar um produto. Price, description, category ID, updated, created, ID1. ID1. O que esse cara está querendo aqui dentro? Vamos ver dentro da nossa category control, da nosso product controller. Store. Category ID, name, price, description, category ID. Tá tudo aqui em teoria. Dentro de product, category ID. Pode estar escrito errado daqui a pouco. Não, está escrito certo. Ah, tá. Nesse caso não foi bem um erro. Provavelmente se eu só alterar o assert status para 200, que é de ok, correu tudo bem, porque o 201 seria de created, então ele criou um registro. O 200 ele quer dizer que ele deu certo, basicamente. A aplicação funciona, está rodando, chegou, bateu e enviou a resposta. Provavelmente esse daqui seria o nosso erro nessa parte. E era exatamente isso. Bom, então nós temos aqui o nosso básico. Esse example a gente não usa. Nós temos o category test, passou. E aqui dentro da nossa inserção de produtos também passou, que são os nossos dois essenciais. Aqui eu tenho o test example, isso aqui eu simplesmente podia ter retirado, tá? Só para vocês saberem. Este daqui eu também podia ter retirado. Esse example test, ele não é obrigatório, eu posso simplesmente remover ele daqui que vai dar na mesma, tá? Então, por exemplo, pegar p-artisan test, pronto. 3 testes passados. Um desse exemplo, vamos deletar ele para vocês verem. Um daqui e um daqui. Removi aquele exemplo. Pronto, nós só temos 2 testes agora no nosso pipeline, vamos dizer assim. Beleza? Bom, se tudo foi ok até agora, todos os testes passaram, tá tudo certo, finalizamos, conseguimos criar então o nosso primeiro projeto no Laravel, tá funcionando corretamente. Nós já criamos então aqui dentro uma controller, nós já criamos uma model, uma não, duas, né? Alteramos o nosso arquivo de rota, então a gente já tem uma rota sendo chamada. Se eu testar dentro do Potion por localhost 2.8000 barra, qual a rota que eu dei? Categories ou barra products, vai bater nessas rotas, vai dar pra gente o que tem lá dentro. Como não tem nada no banco, não vai mostrar, mas vai funcionar lá dentro também, tá? Então, deu tudo certo, tá? O que eu sugiro para vocês? Para cada função que vocês criarem, façam um teste, deixem tudo o mais organizado possível. Quanto mais vocês testarem, menos chances de errar vocês vão ter, tá bom? Para quem conseguiu entender a aula até aqui, parabéns, vocês estão um pouquinho acima da média já, porque nem todo mundo consegue pegar Laravel de primeira. É um pouquinho complicado, é um pouquinho chato em relação aos comandos, mas é uma coisa muito interessante de se pegar, muito interessante de se trabalhar. É um mercado que está tendo uma crescente gigante nos últimos anos e hoje em dia é fundamental. Quer trabalhar com PHP, se tu sabe trabalhar com Laravel, tu vai te dar muito bem, tá? Não foquem apenas no Laravel, foquem também na parte estruturada do PHP, é importantíssimo, tá? Mas sabendo PHP vocês já têm um norte, daqui pro resto, php.net pra vida e sejam felizes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham assistido até o final.
E em breve eu vou retornar com mais um conteúdinho de Laravel. Prometo que vai ser um conteúdo um pouquinho mais dinâmico para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!